Olá, meu nome é Guilherme Lopes e nesse vídeo eu vou apresentar meu projeto de pesquisa para o Programa de Iniciação Científica PIBIC. Bora lá! Para a introdução, eu trago o contexto da pandemia de Covid-19, que tem repercussões psicológicas, sociais e políticas duradouras, tendo um potencial de marco simbólico, social e político na sociedade, como um ponto antes, durante e depois no tempo. Não à toa, muitos jornalistas buscaram reunir informações de futurologistas e analistas para expor previsões de longo prazo que demarcarão o resto do século XXI. Já a historiadora Lilia Schwartz, em 2020, propõe um passo além. Ela propõe que a pandemia não dita o resto do século XXI, e sim demarca o fim do século XX e início do século XXI, cunhando durante a pandemia o que ela chama de fim do século da tecnologia. Essa pesquisa visa estudar o papel do design no chamado fim do século da tecnologia e se divide em 3 momentos: estudar o antes, ou seja, o século que se deixa para trás; estudar o durante, ou seja, o que significa de fato o ato do fim do século da tecnologia; e estudar o depois, quais as características gerais do século XXI por vir, sempre interseccionando com o papel que o design teve nesses 3 momentos. Para o escopo da pesquisa, faz-se um recorte do design no campo digital. A pertinência desse recorte se dá pela intrínseca relação da pandemia de Covid-19 com a vivência digital. Na metodologia, a pesquisa foi realizada através de uma revisão narrativa de bibliografia ampla que contempla 2 eixos: bibliografia relacionada à pandemia de Covid-19 e bibliografia relacionada ao campo do design. O ato da revisão narrativa se dá pela coleta da bibliografia, análise e posterior correlação crítica de argumentações. Dentre os resultados, a gente começa a nossa argumentação com o século XX, onde havia a crença de que tecnologias e interfaces de comunicação estariam quebrando os limites humanos. Questões como velocidade, multitasking, instantaneidade e simultaneidade começam a ser entendidos como sinônimos de evolução e progresso para os indivíduos. A pandemia de Covid-19, então, quebra a ilusão de evolução e progresso através das tecnologias que supostamente estariam quebrando esses limites humanos, geográficos e temporais, e arremessa ao digital o indivíduo da pandemia, que leva consigo todas as rupturas que sentiu e as transporta para o espaço digital. Dilemas sentidos no espaço digital antes, então, passam a ter o potencial de serem percebidos de forma mais maximizada, uma vez que agora estão sendo vividos de forma mais massificada. Dentre esses dilemas, a pesquisa destaca alguns, como a hipervalorização da comunicação pós-massiva durante a pandemia, a expansão de bolhas ideológicas, as fake news que, principalmente durante a pandemia, tomaram o campo das vacinações, e a hipervalorização da instantaneidade, que resultam juntos em um cenário propício para o aumento da ansiedade no campo digital. Como conclusão, eu trago que Ellervik e Adams posicionam o design como uma ação voltada sempre ao futuro. Sendo a pandemia de Covid-19 entendida como aceleradora de futuros e particularmente como rompimento simbólico para Schwartz, existe uma particular relevância em estudar a intersecção de ambos. Existem abordagens positivas a serem contempladas nesse suposto século por vir, como o movimento de Simfulness, o movimento Calmtech, o movimento Slow Design e movimentos que valorizam a responsabilidade do ato do design. Essas abordagens todas traçam um caminho em comum: a importância da fricção. Para finalizar, trago Bonzip, que coloca que design sempre se volta ao indivíduo. Ao se deparar com um novo indivíduo vivendo um novo período, o design precisa então agora refletir quais intenções das interfaces que precisarão entender esse novo indivíduo, particularmente quando a sua característica nesse pós-ruptura é a de questionar todas essas intenções. É um indivíduo que agora não apenas se ilude pela tecnologia, ele quer entender o que está por trás da interface. Muito obrigado